estiverem. Vamos dar início aí a mais um debate sobre a educação. Nossa temática de hoje é a função social da escola, segundo John Lewis. Isso, e hoje temos aí uns convidados especiais. São as estudantes da Universidade UPE, elas estão cursando pedagogia, o curso de pedagogia, e vieram aqui contribuir, nesse debate sobre o que elas estão estudando, defender, criticar, elogiar, sobre esse tema, sobre esse pensador que foi de fundamental importância para o avanço da educação. Pensar-se em John Lewis é pensar-se em uma escola nova, pensar-se em uma escola construtiva, em uma escola que pensa nos seus estudantes a se tornarem seres ativos na sociedade, a se tornarem seres críticos, autônomos, e preparados para lidar com as dificuldades do dia a dia, as dificuldades cotidianas. E John Lewis foi um pensador incrível, desde 1859 a 1952, que ele vem influenciando educadores. E no Brasil expirou o movimento Escola Nova. Vou parar por aqui, porque se me deixar eu passo o dia todo falando desse pensador incrível, sensacional. Antes de passar a vez, estamos aqui com as convidadas, vou apresentar elas aqui a vocês. Elas estão aí cursando pedagogia e estão aqui representando a turma Prática Pedagógica 1 e 2. As nossas convidadas são Ana Thaís, Aline, Pamela, Maria Vanessa, Maria Luísa e Raquel. Isso, estamos aí com essas meninas representando a turma de pedagogia da disciplina Prática Pedagógica. A gente vou dizer um pouquinho sobre o que elas estão estudando, sobre o que elas aprenderam, como elas veem esse pensador, vão defender aí, falar um pouco sobre essa temática de hoje, tá? A gente sabe que elas estão aí, vão ser futuras pedagogas e precisa ter esse jogo de cintura para falar sobre os teóricos que foi de fundamental importância para a educação, não é verdade? Então a gente abre esse espaço para que eles possam estar falando, se expressando, nos oferecendo e recebendo com um pouquinho mais de conhecimento. E vocês que estão aí, estão anotando, façam as suas anotações, porque esse é um tema muito importante sobre a educação, um avanço da educação. Vamos aí assistir um vídeo, porque como eu já falei, se eu continuar falando, as nossas convidadas não vão ter muito tempo para se expressar, Vamos aí assistir um pequeno vídeo, um vídeo breve. E logo após, as nossas convidadas estão com a oportunidade de se expressar. John Dewey, final do século XIX, começo do século XX. A Revolução Industrial havia mudado a velocidade da vida, o alcance da produção, o modo de pensar. Mas as transformações demoraram a chegar à escola. Nessa época, surgiu John Dewey, filósofo, psicólogo e educador americano. Nasceu em 1859, numa cidadezinha em Vermont. Estudou na universidade daquele estado e tornou-se doutor pela Universidade Johns Hopkins, em Washington. Foi professor na Universidade de Michigan, depois na de Chicago e finalmente na de Columbia. Ao longo da carreira, defendeu a necessidade de uma aprendizagem mais ativa, mais participativa. Isto era importante para Dewey pelo seu compromisso com a construção da democracia norte-americana. Em A Escola e o Progresso Social, ele escreveu: quando a escola for capaz de levar as crianças a exercitarem a participação em uma comunidade tão reduzida quanto a própria escola, de impregnar nelas o altruísmo e de dar a elas instrumentos de uma autonomia efetiva, teremos a melhor garantia de que a sociedade no seu todo será digna, admirável e harmoniosa. O pensamento de John Dewey refletiu o pensamento liberal e a luta pela formação da democracia americana. Para ele, o aprendizado só se dá quando ideias são compartilhadas, e isso só é possível num ambiente onde não há barreiras à livre expressão do pensamento.
Era por isso que não acreditava na escola de então, em que cabia ao aluno receber passivamente o conhecimento. Para Dewey, cabe ao aluno aprender a protagonizar na escola e no futuro como cidadão na democracia. É pela experiência, pela atividade, pela iniciativa que a criança realmente aprende. E quando adulto, participará. Ou seja, é necessário partir de um problema sentido pelos alunos, analisar esse problema, pensar em alternativas de resolução, experimentar várias possibilidades e, finalmente, agir como prova final da solução. Então, meninas, desde já eu quero agradecer a presença de vocês, a presença meio que diferente, né? Porque, infelizmente, devido ao momento que estamos passando, não podemos estar aqui todas juntas no estúdio, né? Mas eu sei que de onde vocês estão, vocês têm muito a nos oferecer, vocês se prepararam e vão trazer aí pontos fundamentais sobre a temática de hoje, né? A gente assistiu aí esse vídeo e agora vamos passar a vez para vocês. Vocês estão com a oportunidade, podem dar início, tá certo? Vamos estar aqui logo após a fala de vocês, a gente vai ter um pequeno debate. Olá, eu me chamo Raquel Alves. Estarei abordando nesse vídeo sobre o ambiente social. Esse artigo ele foi escrito por John Dewey e vamos lá ao nosso momento. Então, quando o autor fala sobre o ambiente social, ele está querendo expressar que o ambiente social ele contribui de maneira significativa no processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem dos seres humanos. Então, é possível observar que desde a época dos povos primitivos, os homens eles se organizavam, cada pessoa, cada indivíduo tinha uma função na tribo e acontecia a questão da educação de forma difusa. Então, havia aquela relação entre todos os sujeitos, os componentes daquela tribo. Então, um aprendia com o outro e assim, através dos costumes, eles eram passados através das tradições orais. Então, havia esse desenvolvimento desde a época dos homens primitivos. Com o passar do tempo, as sociedades foram se transformando e tornando-se mais complexas com o desenvolvimento da sociedade e das pesquisas e dos estudos que foram sendo feitos a respeito da aquisição e desenvolvimento da linguagem, principalmente da interferência do ambiente social na construção desses pontos já referidos nos seres humanos. Foi observado que existem as fases do desenvolvimento. Então, a criança, quando ela nasce, ela já começa ali a interagir com a família, né? Ela não verbaliza inicialmente, não diz as palavras, mas ela se expressa através do choro e ali a mãe começa a compreender o que vai acontecendo. E aí a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, começa a ter contato com outros grupos sociais, ela é inserida no ambiente escolar e no ambiente escolar ela vai ter ali um contato maior e vai acontecendo essa interferência e influência do ambiente social e a criança ela vai se alfabetizando e vai vai se desenvolvendo e construindo o conhecimento e principalmente desenvolvendo a linguagem. Um autor, eu gostaria de citar Nóbrega, 2018, ele fala que a aquisição da linguagem ela depende de um aparato neurobiológico e também de um aparato social. Então, nós temos dois pontos. A questão do aparato neurobiológico, ele quando faz essa citação,
se refere ao desenvolvimento de todas as estruturas cerebrais. Então, quando a criança tem um bom desenvolvimento das estruturas cerebrais, ela vai conseguir uma boa aquisição da linguagem. E, além disso, o ambiente social, que John Dewey também aborda no seu artigo. Nóbrega também ressalta que o ambiente social é de fundamental importância para o desenvolvimento dos seres humanos, da linguagem, principalmente, que é o que estamos tratando aqui. Então, é importante ressaltar esse processo de alfabetização e de letramento que vai acontecendo na escola, né, quando a criança ela é inserida. Então, a criança não chega na escola sem saber de nada, ela não é uma tábua rasa, então ela tem os conhecimentos que já foram construídos no seu ambiente familiar e em outros espaços. Então ela chega na escola, ela tem aquele conhecimento, ela interage, ela critica. Então vai aí acontecendo o processo de alfabetização e letramento, que são caminhos distintos, porém eles precisam estar associados para que essa criança consiga, né, realizar toda essa questão. Então, o autor também aborda da questão, a criança começa ouvindo as palavras, mas não sabe realmente o que é que significa, mas com o passar do tempo, né, como já citei desse processo de alfabetização e letramento, ela vai conseguindo fazer essas relações. Então, por exemplo, a caneta, ela escuta o som da caneta no início do desenvolvimento, da aquisição e desenvolvimento da linguagem, ela escuta o som caneta, mas ela não sabe o que é. Mas a partir que esse processo vai acontecendo, desenvolvimento da linguagem, da interferência do meio social, do ambiente social e de estímulos, tanto da família quanto da escola, a criança vai aprendendo. Então, depois ela percebe, ela escuta o som caneta, então ela já faz a relação do substantivo com o concreto, com o objeto concreto, e assim vai acontecendo todo esse processo. Então, finalizo por aqui e espero encontrar vocês em outra oportunidade para que possamos tratar de outros pontos. Tchau! Então, me chamo Maria Luísa e eu vou falar sobre o meio social como fator educativo. Sabemos que o meio social é um grande influenciador no desenvolvimento das crianças e David defendia muito isso. Ele falava que o meio social em que o indivíduo vive, move-se e manifesta sua atividade é o agente eficaz e constante para orientar a atividade, ou seja, o ambiente que o aluno está, que o ambiente que o aluno vive é o que vai influenciar no desenvolvimento das suas atividades. Dentro dessa perspectiva, podemos refletir que dentro desse ambiente físico, além do espaço físico, é importante também as atividades que estão sendo desenvolvidas dentro desse espaço. Então, diante disso, podemos refletir sobre a nossa prática e o que estamos proporcionando dentro da sala de aula, já que um fator educativo, o ambiente social, é um grande influenciador e é decisivo no desenvolvimento da aprendizagem. Então, se queremos ter alunos protagonistas, focados, também temos que desenvolver atitudes e atividades. A escola e as organizações sociais em que as pessoas vivem são diretamente influenciadas pelo ambiente, tendo que lidar com a diversidade e a complexidade das relações humanas, com o intuito de acompanhar o desenvolvimento e se adaptar às novas tecnologias que agora faz parte de modo direto do nosso cotidiano. A educação, hoje, sofre com a necessidade de reformular o currículo e as didáticas que, devido às mudanças e à apropriação das novas tecnologias, ficaram desatualizadas, tendo em vista que
O aluno, na sua primeira aula, já sabe e conhece muitas coisas sobre o mundo que acontece nele. Dessa forma, o professor que seguir esse currículo atrasado no seu modo de ensinar, sem ver a perspectiva e o conhecimento que esse aluno tem, não vai estar ensinando nada novo. Eu me chamo Vanessa e eu vou falar um pouquinho, completar um pouco o que já foi mencionado por nossas colegas, né? Então, trazendo um pouquinho sobre o que Dewey diz nesse artigo, sobre o ensino-aprendizagem, né? Ele vai trazer que o ensino-aprendizagem se dá de forma prática, né? Que é muito difícil acontecer o ensino-aprendizagem ali, a criança aprender significações sem ter tido contato com determinado objeto, né? Então, assim, trazendo um exemplo na prática, se eu estou ensinando sobre, né, o reino animal, sobre animais, e eu trago para a criança um exemplo de um camelo, vai ser muito difícil ela conseguir associar o som ao objeto, né, ao animal, porque é um animal que dificilmente ela já vai ter visto, né? Então vai ter uma certa dificuldade ali. Mas se, por exemplo, eu trago um jumento, ou um cavalo, ela vai associar de maneira muito mais fácil, porque aqui na nossa região, né, é muito difícil ter uma criança que nunca tenha visto, nunca tenha, né, escutado falar sobre isso. Então, assim, ele ainda menciona sobre as coisas que são aprendidas socialmente, né? Ele traz aqui no artigo um exemplo, né, sobre talentos que são tidos como nato. Todavia, isso não significa que eu vou desconsiderar a vivência desse aluno, porque até no artigo traz, né, menciona Paulo Freire, onde ele afirma que devemos respeitar o meio social que o indivíduo está inserido, pois o respeito a esta identidade cultural é essencial na prática progressista. Como eu já mencionei, né, nesse exemplo, eu estou passando para esse aluno, né, estou ensinando a esse aluno sobre o reino animal, mas não estou desconsiderando totalmente o que ele já sabe, né, porque eu mencionei, né, um animal que é da vivência desse aluno. E também é importante dizer que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar meios para que o indivíduo construa o seu conhecimento. Muito bem, meninas, vocês estão de parabéns, né? Esse foi um momento único, um momento muito rico, e desde já eu quero agradecer, porque vocês trouxeram pontos aqui importantíssimos sobre a nossa temática, né? Que era a função social da escola, segundo John Dewey. Então, vocês trouxeram aí uns pontos fundamentais, que foi de riquíssimo, né? Foi gratificante, de muito conhecimento. E também quero aí agradecer ao professor Maurício Barros, né? Ele que não pôde estar conosco neste momento de conversa, mas pode ter certeza que foi muito bem representado, professor. Desde já eu quero lhe agradecer por ter indicado essas estudantes maravilhosas, que nos ofereceu aí um momento único e incrível. Desde já, muito obrigada e já está convidado para o próximo programa. Qual será o nosso novo debate? E para finalizarmos hoje, e para finalizarmos o nosso programa, vamos ficar aí com um poema do nosso querido Braulio, né? Ele que vem aí se destacando nos seus poemas, né? Nas suas reflexões. Num país desnutrido de leitura, só se salva comendo educação. Meu poema diz assim hoje: Até quando o Brasil vai suportar ver seu povo carente de saber? Tanta gente sem ler, sem escrever, sem escola decente para estudar. Pois até a merenda escolar alimenta a tal corrupção. Num lugar que de tudo dá no chão, na escola deveria ter fartura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Se o Brasil começasse a dar valor a quem nunca se sentiu valorizado, invertendo
o que ganha um deputado pela esmola que ganha um professor. Pode até me chamar de sonhador, por sonhar que um dia essa nação passará por uma transformação e os livros serão a nossa cura. Que um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Sobra tanta coragem para lutar, o que falta é oportunidade. Sobra o sonho de entrar na faculdade pela falta de dinheiro para pagar. Falta tudo para quem vê tudo faltar. Sobra tudo para quem tem tudo na mão. Só não falta, em tempo de eleição, blá, 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 lenga, lenga e muita jura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. A caneta, meu povo. A caneta é capaz de transformar e mudar o destino de um povo. Quem viveu só comendo o puro ovo pode um dia provar do caviar. Já vi gente que, por ter como estudar, se mudou do barraco para a mansão. Batalhando com total dedicação, conseguiu ter a vida menos dura. Que um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Esse povo aqui, ó. Esse povo que tem tanto para dar, não recebe o que tem para receber. Não consigo aceitar nem entender, ninguém venha querer me explicar. Eu não posso e não vou me conformar com a cruz que carrega o cidadão. Pelo peso dessa desinformação, castigado pela falta de cultura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. A nação que investe em sua gente nunca tem desperdício ou prejuízo. Observo, atento e analiso. Só se muda agindo diferente. O poder de um povo está na mente. É a chave que abre essa prisão. É a luz que aponta a direção para seguir por qualquer estrada escura. Porque um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação.